Olá, bem-vindos a mais um podcast do Redação de Elogia. O episódio de hoje, eu nem tenho roupa para isso, eu não tenho roupa para isso. O episódio de hoje é com o primeiro colocado na Medicina Pinheiros, ampla concorrência, e a redação dele tirou nota máxima, 50 de 50 pontos. E o nosso mineiro Rafael Lara, amigo de Drummond, porque é leitor de Drummond, colocou Drummond ali um dos poemas do Sentimento do Mundo, aquele livro publicado em 1940, tinha lá um trechinho, uma grande crítica drummondiana no texto dele, falando dos inocentes do Leblon, os inocentes que definitivamente inocentes tudo ignoram, diria Drummond, no belo poema dos Inocentes do Leblon. Rafael Laranome. Tudo bem com você, meu caro? Bem-vindo à nossa conversa nesse podcast, nesse episódio. Que prazer inenarrável. E aí, Fabrício, tudo bem? E aí, gente, como é que vocês estão? Primeiro, a honra é toda minha, eu que não tenho roupa para isso. Eu sou o Rafael, eu tenho 19 anos, eu sou de BH, Minas Gerais, e eu fui aprovado em primeiro lugar em Medicina USP Pinheiros. E o Rafael é muito transparente, muito honesto nas coisas que ele fala e faz, né? E então, a educação em primeiro lugar e o conhecimento, a gente vai vendo que é como se fosse aquelas bonecas russas, né? As matrioscas, né? É aquela coisa de camada sobre camada, a gente vai descobrir que na primeira camada tem curiosidade, na segunda tem disciplina, na terceira tem treinamento, na quarta vai mais busca por conhecimento e educação o tempo todo na base dessa formação do Rafael Lara. Ele vai falar como ele estudou, como ele descansou também, se tem atividade física, como ele fez para se concentrar, para manter o índice de disciplina. Rafa, é uma surpresa muito grande, né? Primeiro lugar, no sentido de. Mas você fez por isso. Você teve notas muito altas. Eu vi os índices aqui. A média do segundo dia, sempre muito alta, acima de 90% da prova, você fez 95%, né? Ali no segundo dia, que é a prova específica para medicina, Pinheiros. No primeiro dia, os índices costumam ser mais baixos mesmo, né? A gente vê historicamente os índices do primeiro dia, que é a prova de português, as 10 questões mais a redação, costumam ser mais baixos. E seu índice foi bem alto, né? Você fez 86,5 da prova de português. Então tem muita coisa aí para a gente conversar, né? A gente pode ver que os últimos anos, em 50 pontos da redação, de 50, essa nota máxima chama a atenção de todas e todos. Rafael, como foi a sua rotina de estudos nesses últimos tempos, cara, nesses últimos anos? Fez cursinho, não fez? Como que foi? Beleza. Sobre a minha nota, uma coisa que eu acho interessante notar é porque na primeira fase eu fiquei justamente no corte, ou seja, a pior nota dos que passaram para a segunda fase eu estava entre eles. Então eu já estava com essa insegurança, tipo, se eu ia passar ou não, porque eu tinha feito o corte para a segunda fase, né? Só que eu acho que depois dessa isso prova que a segunda fase tem um impacto gigante na nota, né? Então, se você passar no corte, pessoa que está me ouvindo, não desiste não, continue estudando que talvez você consiga passar e entrar na faculdade. Sobre a minha trajetória de estudos, eu fiz o ensino médio, estudei minha vida inteira, na real, numa escola que chama Fundação Torino, que é uma escola italiana. Eu tive o privilégio de ter acesso a essa educação, que é muito boa, pô, me ajudou. Apesar de não ser focado em vestibular, de não ter simulado de Enem, de FUVEST e tal, sempre teve um, um foco muito grande em aprender as coisas, sabe? Tipo, aprender de maneira crítica e de formar um sujeito pensante mesmo. Então, acho que isso contribuiu bastante para o meu processo, porque eu, eu nunca estudava pensando em vestibular, sabe? Eu sempre estava estudando nesse processo do ensino médio, por exemplo, para aprender as coisas. E o foco lá era muito de literatura, de filosofia, de humanas, de arte. E eu acho que é, essas coisas, além de serem essencial para uma formação de ser humano mesmo, de uma pessoa, sabe? Eu acho que também desenvolve um pensamento, uma visão de mundo. Eu acho que definitivamente foi uma coisa que contribuiu
para a minha redação na FUVEST. Depois que eu saí da fundação, como é italiana, a escola terminava no meio do ano, em 2021, eu fui diretão já pro cursinho. Nos primeiros 6 meses eu fiz um intensivo no Bernoulli. Eu foquei muito em adquirir base teórica das matérias que eu não tinha. Então, por exemplo, na minha escola, biologia era mais fraco, sabe? Tinha algumas matérias que eu nunca tinha tido contato, bastante coisa, principalmente em biologia, que eu ainda não tinha tanta experiência, sabe? Química, algumas coisas também. Então eu foquei muito em adquirir essa base teórica e consolidar ela. Então eu assistia muita aula, assistia o tempo inteiro aula, via no vezes 2, porque também ninguém merece, né, ficar vendo tudo no vezes 1, senão é muito tempo. E eu tentava fazer questão no tempo livre. Essa época do intensivo foi muito pesada para mim, sabe? Foi pesadão de estudo, eu mal descansava, sabe? Eu treinava em casa com os pezinhos que tinha, porque era muita correria mesmo. Aí depois do Enem, eu fiz Enem Unicamp naquele ano, eu fui para a segunda fase da Unicamp, e eu acho que foi bom também, porque eu treinei questões abertas nesse início. Então já tive um contato inicial que depois também me favoreceu para eu ter um mínimo de noção depois, no segundo ano. Aí então, ano passado, 2022, eu fiz extensivo ao longo do ano no H+, e foi bem bom para mim também, sabe? Nesse caso, como eu já tinha adquirido a base teórica, eu decidi focar em fazer questões e provas. Então eu fazia muita questão, eu lia a teoria, óbvio, da apostila, no Bernoulli eu lia tudo. No ESAG eu também lia tudo, e eu tinha umas anotações de aulas do Bernoulli que eu complementava com a teoria da apostila, e eu continuava complementando quando surgia alguma coisa na apostila do H+. Como é que faz? Calma que eu me perdi. Ah, lembrei. Lembrou? Você estava Lembrei. falando da E aí, formação do Torino, perdão, é só para o fio da meada. Você estava falando da formação do ensino médio no colégio italiano. Depois, de 2021, você passa para a segunda fase da Unicamp, presta Enem, fez o semi-extensivo do Bernoulli, depois você faz o extensivo no H+, com o material do ESAG e complementando com o material do Bernoulli nessas aulas de conteúdo. Acho que você ia não, falar ok. sobre O a Bernoulli, o questão. material do Bernoulli, eu usei nos primeiros 6 meses. Uhum, E porque a respeito do H+ e ESAG, é porque, tipo, quando eu entrei na unidade, chamava ESAG. Eu fiz na unidade de BH. E uhum. eu acho que em outubro ou novembro, teve uma treta jurídica entre os sócios da empresa. Eu não acompanhei muito perto o que aconteceu, porque eu estava estudando, então eu não Claro, estava. foco total no vestibular. Hã? Foco Exato. Meu total no foco era o vestibular. vestibular, então eu não acompanhei muito bem, só que aí depois virou H+, eu acho que de outubro para frente, e aí enfim, a minha unidade virou H+, porque eu acho que era franquia, e aí mudou, só que eu acho que, e aí ao longo também desse ano eu sempre usava muito suporte da minha unidade, sabe? Apesar de eu ficar muito em casa online, eu sempre ia lá, pelo menos, sei lá, umas 2 vezes por mês, principalmente para plantão de dúvida, para orientação de matemática, de redação, se eu precisava, ou para os coordenadores mesmo, para pensar em métodos de estudo eficientes, essas coisas assim. Lembrei o que eu ia falar. E aí, sobre questões. Então, ao longo do ano, desse outro ano, eu pensei muito, sabe? Eu falei, então como eu adquiri a base teórica, o meu foco agora tem que fazer questões. Então, eu fazia muita questão, eu corrigia sempre atentamente, e toda vez que eu fazia um simulado por semana, até tipo setembro, a partir de setembro eu fazia uma prova por dia, até o dia do Enem, que foi tipo isso. E toda vez que eu percebia que eu estava com dificuldade em alguma coisa, que eu não dominava a coisa, que eu percebia uma lacuna, era nesse caso que eu voltava para assistir uma aula. Eu fazia tipo uma sala de aula invertida mesmo. Então, tá. Aí beleza. Então foi esse o meu processo. Aí fiz o Enem. O meu foco ao longo do ano, apesar de eu estudar tudo, de eu, por exemplo, ter visto algumas aulas de obra da minha unidade, algumas não, todas, as aulas de obra da minha unidade, ter treinado umas 4 redações com a Luísa, que foi a minha orientada, que era a orientadora
do cursinho da FUVEST. Então, tipo, eu tive esse contato inicial, eu treinei algumas dissertativas, eu sempre fazia as questões dissertativas, apesar de eu não escrever, eu sempre lia elas, resolvia por tópicos. Quando eu passei para a segunda fase, né, depois que eu fiz a primeira fase, eu decidi me especializar. Então, eu acho, apesar de eu não ter focado tanto na FUVEST, eu tinha tido um contato inicial, sim, e eu acho que esse contato inicial foi bom para eu não ter que aprender tudo do começo quando eu passei para a segunda fase, sabe? Porque eu economizei muito tempo nesse processo. Quando eu passei, o que eu fiz foi fazer provas e corrigir essas provas, principalmente, entendeu? E eu acho que isso foi eficiente porque me poupou tempo. Uhum. Perfeito, perfeito. Acho que você tem aí umas dicas importantes para gente, né? Então, quem acompanhou, o Rafa, a base está estabelecida. Quando você, vamos só fazer alguns elogios aí na sua formação, que são coisas importantes para a gente frisar e quebrar alguns mitos na educação brasileira, né? A Fundação Torino, que é de BH, onde você fez o ensino médio, quando você frisou e valorizou a questão de aprender de maneira crítica, né? Eles ensinavam, não era um ensino voltado para o vestibular, porque muitas escolas pecam nisso, né? Que é a formação resultadista, né? Conteudista, aquele conteúdo que você tem que absorver o conteúdo o tempo todo. Isso tem muito em escolas privadas, muitas escolas privadas. E muitas escolas públicas também voltadas especificamente para Enem, né? Faz o tempo todo só redação, modelo Enem. Enquanto a Fundação Torino, ela te deu essa amplitude, te deu essa possibilidade de um contato com a literatura, com humanas, com arte, e você tem muito prazer, a gente nota que você tem muito prazer em falar sobre literatura. Isso deu para ver na própria redação, que você comenta sobre Drummond, isso dá para ver também na formação de omnilateral também, né? Essa coisa mais ampliadora no sentido de Da Vinci mesmo, né? Leonardo da Vinci, na questão do Renascimento. Você não precisa ser especialista em uma coisa só. Você pode estudar todas as ciências e compreender elas na profundidade. Bem linha italiana, bem linha renascentista, né? Eu acho que essa base é uma base importante. Isso me chamou a atenção na sua fala. Já o preparativo nos cursinhos, aí os primeiros 6 meses, depois o ano passado inteiro, o seu foco sobre também assistindo todas as aulas e fazendo essa sala de aula invertida, como você disse, que é, olha, onde está a minha lacuna? Eu vou lá, então, sanar essa lacuna. Então, se tem aula de química, aqui, não entendi isso sobre botânica. Vai lá, faz aquela aula sobre botânica. E você foi muito honesto em dizer que você assistia. O bom dessas aulas gravadas e dos podcasts gravados é que você pode colocar numa velocidade, né, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, até 2.0 e aí por diante. E aí você vai anotando aquilo que é importante, né, para ti. Nas questões discursivas, aí chegou a segunda fase. Você fez a nota limite para a segunda fase. Então, você fez 81 de 81 pontos possíveis para ir para a segunda fase da FUVEST em ampla concorrência, que é pontuação para caramba, é 90% da prova da primeira fase. E aí você foi fazer provas e corrigir provas. Como que foi esse processo? Explica para gente. Foi um mês bem intenso, sobre, né? Alguns comentários sobre a questão Claro. da formação, exato, eu acho que foi muito positivo para mim, porque, por exemplo, a gente não treinava muito redação do Enem, mas a gente sempre treinou aprender a escrever, sabe? Sei lá, eu lembro que uma vez eu tive que ler para a escola um livro que minha professora de português, Lurdinha, perfeita, ela me indicou, que é um dos meus livros preferidos até hoje, que é Cartas a um Jovem Poeta, do René Maria Rilke. Aí a gente tinha que escrever, depois a prova do livro foi escrever uma carta como se você fosse o autor na pegada do livro. Então, tipo, sempre, sabe, eu acho que foram coisas que impactaram muito positivamente, sim, nessa questão. Sobre a questão de depois, na segunda fase, o que eu fiz? Quando você passa para a segunda fase, um tanto de cursos, né, eles dão bolsa 100%, e eu não sou bobo, eu saí pegando tudo que eu conseguia. Então, eu peguei o curso de revisão do Ângulo,
que eu usei principalmente para o plantão de dúvidas. Eu peguei... quem mais que eu peguei? Eu peguei o curso 100% redação, que eu também usei para treinar, para mandar correções de português, de redação. Eu também fiz umas 3 aulas com você, né, Fabrício? Sim, Sobre sim. corrigindo provas e tal, mas no caso, nesse caso, eu paguei, só que eu achei que o preço valeu a pena. Eu também comprei o curso rápido da FUVEST de redação da Gabi, que também foi Da muito Gabriela bom. Carvalho. Da Gabriela Isso, Carvalho, né? isso. Você sabe que a Gabriela Carvalho é de São Paulo. Você sabe que ela foi minha corretora, né? Quando Que? exatamente. Então tem uma mesma linha de conduta. Você foi atrás ali, você acabou encontrando dois que trabalham de forma similar, né? Ó, Ela, quando eu fui coordenador de um dos grandes cursinhos, né, do país, né, de alto rendimento, que é o Poliedro, a gente pode falar, o Poliedro aprovava 6 pessoas na Pinheiros quando eu entrei, né, em 2011. E aí a Gabriela Carvalho fazia parte da minha equipe. Era uma equipe com 60 pessoas, então ela fazia parte. E a correção dela chamou a atenção. Então ela fez parte da equipe até 2014, 2015. Aí no 2015 eu fui fazer, estava terminando o meu doutorado, tinha que terminar o meu doutorado, e aí eu precisava de pessoas que dividissem a coordenação comigo. E a Gabriela foi uma dessas pessoas escolhidas para fazer. E o curso dela é muito bom, né? Muito competente. Então, nessa questão há uma competência. Ela e o Luiz, né, o companheiro dela, que eles são muito bons, muito competentes nisso. Então tá mesmo na mesma linha, né? Então tem uma mesma linha de exato. conduta aí. Bom, aí você pegou, você não foi bobo nem nada, e eu achei interessantíssimo. Você pegou as aulas do Ângulo, né? Porque o Ângulo ele disponibilizou tudo gratuitamente para quem foi para a segunda fase, foi isso? Isso, isso. Quem passa para a medicina na segunda fase ganha bolsa no ângulo. Eu não assisti às aulas, mas eu usava muitos plantões de dúvida, sabe? Uhum. E era muito bom. E também você fazia muito simulado do ângulo, porque eu lembro agora no começo, final de dezembro, começo de janeiro, nós resolvemos várias provas antigas da FUVEST, né, das questões, e nós resolvemos uma ou outra, uns simulados bem feitos pelo ângulo, né? Você lembra disso, Rafa? Isso. É como eles disponibilizavam para quem entrou nesse curso de revisão algumas provas. E como eu acho que as questões da FUVEST de obras literárias começaram a aparecer em 2020, FUVEST 2020, eu pegava as questões de literatura desses simulados, entendeu? As de português eu fazia Uhum. da FUVEST mesmo. É isso mesmo. Eu estava olhando aqui nos nossos arquivos, a gente fez uma aula bem ampliadora sobre FUVEST. Você me procurou mais ou menos para a segunda fase da Unicamp, mas a gente focou mesmo na segunda fase da FUVEST. E a gente vai fazer uma aula bem profunda no dia 21 de dezembro, agora de 2022, que é aquela aula que a gente fala sobre como que a FUVEST age na questão dos temas, né? E depois sobre as Isso. questões. E aí, para a segunda fase da FUVEST, eu te procurei, exato. E a gente trabalhou bastante correção de prova de português, né? E uma coisa que eu acho legal que eu levei para mim é a questão de você pegar elementos no texto que demonstrem a sua resposta, sabe? Então, eu acho que isso é uma dica bem boa, sabe? Querendo ou não, a prova de português é uma prova de interpretação, então você não tem que extrapolar a prova. Você tem que mostrar com citações como você conseguiu perceber o que você quer responder. Eu acho que isso foi um aprendizado bem positivo. Essa é uma dica, como você diz, um aprendizado bem positivo, mas é uma dica fundamental, hein, Rafael? Você está dando uma dica de ouro aí, hein? Muito interessante, porque você viu que era pegar o elemento do texto e explicar com o próprio texto como você constrói a sua resposta. E a gente viu também a pontuação, né? Como que a FUVEST pontua, né? Tem lá o item A e o item B, e cada questão da FUVEST são 5 pontos em jogo. E são 5 pontos, é de 0, 1, 2, 3 e depois 0, 1, 2. No item A e no item B, podendo trocar. O item A pode valer 3 pontos, o item B valendo 2, ou o item B valer 3 e o item A valer 2. Isso a gente tinha que fazer um exercício. Esse exercício você fez extremamente concentrado.
tem Isso é coisas... muito bom mesmo também, de procurar tentar entender onde que os pontos estão, para você pôr eles na questão, né? Ô, Rafael, eu ainda não tenho esses números, mas a gente vai ter esses números, mas eu já posso afirmar que você tem uma das maiores notas de português da prova. Você está entre as 10 maiores notas de português da prova, porque isso varia, né? Você sabe Caramba. disso, né? E você notou também que, embora de 50 pontos possíveis você fez 36,5, isso mostra para gente que a prova de português ela não é fácil e dificilmente se gabarita. A maior nota de português dos últimos 3 anos foi 39,5, Rafael. Olha Meu isso. Deus. É, Meu Deus. a maior nota dos últimos 3 anos em português da segunda fase foi 39,5, né? Teve a primeira colocada do ano passado, fez 38,5, né? Então, é uma prova difícil, uma prova que tem que ser dedicada, né? Que tem que ser feita. Então, essas dicas que você está dando são dicas fundamentais. Eu só vou voltar um passo aqui para uma coisa que você falou que eu achei que a gente não pode deixar passar. Rafael, você falou da sua professora da Fundação Torino e você falou que ela dava dicas de escrever texto e você fez um elogio carinhoso a ela. Se eu não me engano, a professora se chama professora Lourdinha, não é isso? Isso. É isso? A professora Lourdinha. Então, um grande beijo para a professora Lourdinha, de português. E esse exercício fabuloso sobre as cartas ao jovem poeta do Rainer Maria Rilke, né? Maravilhoso esse exercício, porque como que são cartas divinas mesmo, vale, todo mundo deveria ter na sua biblioteca. Então, uma dica de leitura fora do vestibular e para a vida inteira. Cartas ao jovem poeta do Rilke. E outra dica importante, aí o Rafael não sabia dessa, eu tenho quase certeza que ele não sabe dessa, e eu vou dar de presente para você, que é um presente de mineiro para mineiro, que é o seguinte: o autor preferido do Drummond era o Rilke. Você sabia dessa? Olha, não sabia. O autor, se você olhar, você vai ver que em toda a o Drummond admirava muito a literatura do Rilke, né? Então, você vai ver muito do modo drummondiano de fazer poema. Parece que o Rilke estava escrevendo as cartas ao jovem poeta para o Drummond, e o Drummond, e para outros poetas e outras poetas que surgem por aí. Vale muito a pena ler, Que né? Coisa doideira, não, divina. achei uma coincidência muito legal, Fantástica, né? Muito fantástica. fantástica. Tá ligando. E Drummond, né? Você sabe de Drummond. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente está aqui falando sobre Drummond, mas a gente vai revelar bastante coisa, né? E outra Bom, coisa também diga, que pode falar. tipo assim, exato, eu acho que muito interessante também é que eu cheguei, antes de eu ter aula com a Lurdinha, por exemplo, eu nem gostava de ler direito, sabe? E eu acho que hoje, atualmente, eu não leio muito, só que sempre quando eu leio, eu amo ler, entendeu? Eu acho que uma das coisas mais legais de um professor de literatura é tentar trazer justamente essa... Porque, querendo ou não, a literatura reflete sobre o que é viver, né? Então, eu acho Sim. que não tem quem não goste de literatura, tem quem ainda não encontrou ela da forma que ela, da forma que ela tipo, faça sentido e ressoe com você, sabe? Então, eu acho que... eu só queria fazer esse comentário mesmo sobre... Mas é um comentário, não é um comentário vago, é um comentário bonito pra caramba, interessante pra caramba, porque esse despertar no Brasil, Rafael, a gente está falando, eu estou aqui como professor de redação, mas professor de literatura também, mas a gente está falando de um país que pouco lê. Não porque a gente tem poucos livros, as editoras no Brasil vendem pra caramba, só porque um público muito restrito. E Exato. os alunos e os professores não incentivam, os alunos não são incentivados a ler aquilo que gostam. Então tem que ser incentivado. Para escrever bem, você tem que ler bastante, você tem que ler bem. Né? Não é questão de. Não é ler em quantidade, mas ler em qualidade. Então, você Exatamente. falou, você deu todos os exemplos. Pedagogicamente, você está dando vários exemplos, várias camadas, que eu falei: olha, se vocês vão descobrir aquela boneca russa
no nosso querido Rafael Lara, porque camadas e camadas é curiosidade, conhecimento, é sabedoria, é busca, é treinamento, é hábito, é disciplina, para chegar numa redação nota máxima. Eu estava falando com outros professores e alguns alunos também. Um aluno ontem chegou e falou assim: nossa, como a redação do Rafael demonstra um conhecimento acima da média, no sentido, tipo, é uma redação autoral, é um texto crítico, é um texto que nota-se que nota que ele gosta de conhecer as coisas. Então eu falei, poxa, é isso mesmo. Nitidamente ele tem a humildade para falar assim, opa, eu não sei isso, eu vou atrás. E isso estão os elementos do texto que a gente pode avaliar, né? E eu avaliei. Lembra muito também, eu estava falando com a deputada federal, a Tabata Amaral, que foi minha aluna, né? Ela foi minha aluna no colégio, foi minha aluna no Meu Deus, somente falando com a Tabata, mas tudo bem. ela foi minha aluna no ensino fundamental e no ensino médio. E ela falou a mesma coisa. Ela falou assim, professor, você foi o professor mais diferente que eu tive, porque você foi aquele que levava violão na sala de aula para fazer a gente gostar de literatura. Então, o mecanismo para vocês, né, professores e professoras, quem que ouve a gente no podcast, alunos e alunos, eu acho que o despertar para a literatura e para a leitura é muito importante para que você escreva textos e tenha uma qualidade de interpretação muito fora da curva. O Rafael atingiu o ápice aqui, principalmente da prova mais concorrida de medicina do país, né, que é a Medicina Pinheiros, de primeiro lugar, mas isso não vem do nada, vem da família dele, vem da formação dele, vem da escola, como os professores que despertaram, as professoras Lurdinhas, né, no caso, que nos despertam ao longo da nossa vida acadêmica, e também, tipo, eu não gostava de ler, mas agora gosto com qualidade. Provavelmente na faculdade de medicina você vai conseguir ler, vai ter mais tempo de ler, vai ler outras coisas, mas vai ter mais tempo de ler aquilo que você tem prazer em ler. Rafa, nossa conversa é sempre muito boa. Vamos caminhar aqui para alguns pontos que as pessoas devem ter muitas curiosidades, né? Você abriu uma conta no Instagram agora e já tem, em menos de 48 horas, você já tinha 5 mil seguidores. Não é isso? E você está ainda se adaptando às redes sociais, principalmente as redes sociais que mexem com essas informações e passam os grupos. E você quer passar dicas. Das caixinhas de perguntas, o que é que as pessoas mais perguntam para você? O que elas mais querem saber? Nossa, eu acho que tem muitas perguntas, muito diversas, mas eu acho que recorrem muito, por exemplo, a questão da rotina de estudos. Vamos falar dela? Vamos falar da rotina de estudos? Vamos falar da sua rotina? Você falou falou um pouco onde você estudou, mas da sua rotina de estudos, como que era para você? Eu sei que você não tinha despertador, no sentido assim, não vou me preocupar com o despertador, vou me acordar na hora que eu quiser. É isso? Como isso. Que é? Ou era isso mesmo? Academia parece que você ia 4 vezes por semana. Explica isso. Melhor, então, como que você equilibrou isso, Rafael? Pode falar, foi mal. Não, desculpa, é isso mesmo. A pergunta era, academia, como que você conciliou tudo isso? Assim, fazer atividade física, estudar, ter a disciplina, escrever, fazer aula invertida, né, estudar Entendi. Em casa. Como você conciliou tudo isso? Eu acho que para você montar uma rotina de estudos, o ponto principal é você ter autoconhecimento, sabe? Você tem que saber as suas necessidades individuais e não, tipo, replicar o que você escuta. Então, por exemplo, eu sempre escutei, faz uma redação por semana todas as semanas. Eu não era o jeito que eu funcionava, sabe? Tipo, eu sabia que eu precisava investir mais em outras áreas que eram minhas maiores deficiências, sabe? Eu sabia que para mim era muito mais importante, no meu caso, por causa do meu tipo da minha forma de processar, era muito mais relevante eu fazer, por exemplo, mais questão de matemática, ou sei lá, estudar mais teoria de biologia, coisas assim. Então, eu acho que para você, queria fazer essa ressalva, tipo, você tem que ter, principalmente, você tem que se autoconhecer e perceber isso. Outra coisa também que eu gosto de falar, né, é que, acima de tudo, é importante você reconhecer seus privilégios, né, pô? Porque eu nunca tive que trabalhar, eu sempre tive a oportunidade de
estudar o dia inteiro. Meus pais conseguiam me manter assim, e a gente vive num país extremamente desigual, extremamente elitizado. Você estava falando aí da questão dos livros, tem pessoas que não se interessam por livros por ter um sistema de ensino sucateado, que desvaloriza as ciências humanas, entendeu? Que tem um desprezo, que tem um projeto político de apagamento da arte e de encarecer livro para que ninguém... Porque um povo que sabe é um povo perigoso, né? Sim, Eu acho. perfeito. Muito, muito bem colocado, né? Esse projeto político, como você disse, de apagamento do conhecimento, da informação de qualidade, de apagamento da educação, da cultura, né? Com Muito bem certeza. colocado por você, Rafa, muito bem colocado. E essa rotina, como que era? Fala para mim, como que era Exato. essa Só rotina? queria fazer essas duas ressalvas, então agora para a rotina. Então, eu me organizava ao longo do ano, né? Eu me organizava como? Eu pegava listas de exercícios, por exemplo, vamos supor que eu tinha um cronograma semanal. Então, sei lá, na segunda-feira eu tinha que fazer Biologia 1, Física 2, Geografia 1 e Química 1. Então, nesse dia eu pegava a lista de exercícios da matéria do conteúdo dessas matérias nessa semana e eu fazia essas listas. E eu lia a teoria. E eu não trabalhava, eu não contava, tipo, muitas pessoas me perguntam, quantas horas de estudo você tinha? Eu não fazia assim, eu fazia por metas. Então, tinha dias, por exemplo, eu lembro que, eu acho que na sexta, eu colocava as matérias que eu fazia mais rápido lá. Então, eu colocava linguagens, literatura, história geral, história do Brasil e geografia do Brasil lá. Então, eu terminava antes, entendeu? Eu tinha um tempo, sei lá, à tarde eu já estava livre, o que era positivo para mim. Mas tinham outros dias, por exemplo, eu lembro que a quarta-feira era o meu dia do terror, que eu tinha, tipo, 2 coisas de física, 2 de química e uma de biologia. E eu ficava lá, tipo, era o dia que eu mais estudava, assim, entendeu? E eu acho que vem muito de você saber equilibrar. Então, por exemplo, se numa quarta-feira tá dando errado, eu não vou dar conta de estudar tudo, eu jogava para sexta uma das matérias, entendeu? De forma que eu tentasse me organizar de forma flexível, sabe? Não adianta você fazer tudo rígido, porque quando o rígido sai do seu controle, você se frustra e você desiste. E então eu acho que queria falar sobre isso. Então eu fazia esses exercícios e outra coisa também que eu falei, né, que era uma prioridade minha ao longo do ano, era ir para academia. Por vários fatores. Eu acho que a academia ela aumenta a sua produtividade e também eu acho que por uma questão de saúde e de saúde mental mesmo. Saúde porque eu, por exemplo, eu tenho diabetes tipo 1 e a minha glicose, quando eu não faço academia, ela fica mais instável, sabe? Ela fica mais insegura. Então, tipo, é muito bom quando eu tenho essa rotina que ela fica mais equilibrada. E saúde mental, porque como eu ficava muito em casa estudando, quando eu ia para academia era um momento de pausa, de descanso. Eu tacava meu fonezinho com a minha música e eu era quase que um escapismo mesmo dessa realidade que eu tava. Então é isso que eu fazia. Eu ia 4 vezes por semana mesmo e eu ia normalmente em momentos estratégicos. Quase sempre era entre as 17 e 18 horas, que era o momento que eu ficava mais saturado assim de estudos. E então eu ia por metas, tinha dias que eu acabava antes, mas normalmente eu começava e acabava, sei lá para as 9, 10 horas da noite, porque era realmente bastante coisa que eu tinha que fazer. Só que e eu dormia lá para 11h30, meia-noite. Só que nem eu falei, né, para mim sono também era outra prioridade. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu não funciono se eu não estou descansado. Eu acho que quase todo mundo é assim, né? Então, se eu não dormia o tanto que eu preciso dormir, o meu rendimento, eu demorava o dobro de tempo para fazer uma lista que eu faria em, sei lá, 40 minutos, eu demorava 1h20, entendeu? Então, essas 2 horas de sono que eu aumentava em mim eram positivas, porque eu economizava muito mais tempo, querendo ou não, ao longo prazo. E é isso. Assim, eu acordava Perfeito. um pouco mais, eu também sou um pouquinho mais noturno, então eu preferia dormir um pouquinho mais tarde e acordar um pouco mais tarde na manhã.
E que horas você começava os estudos ali? Você ali a hora que você estava 17, 18 horas, assim, tipo, entre as 17 e 18, estava um pouco mais saturado, mas estudava até 21, 22, né? Ia dormir Aham. em torno de 11, meia-noite. Hum. Então você acordava, e aí o que você fazia? Você acordava, você começava a estudar, Acordava, como que era essa entendi. rotina? Uhum. Eu acordava tipo 9h30, 10 horas, e aí eu comia, tomava meu café. Enquanto eu tomava o café, eu gostava de ver um vídeo no YouTube, uma coisa mais relaxada, e depois disso estudava, até o almoço. Aí durante o almoço eu pausava para comer. Muitas vezes também eu comia vendo alguma coisa. Então, se eu precisava de ver uma aula por causa de lacuna, eu comia já vendo, já tipo pegava o Uhum. almoço e eu via essa aula enquanto eu comia. Aí depois eu dava. Tinha vez quando eu estava cansado que eu pegava mais uns 30, 40 minutos para tipo descansar um pouco, sabe? Só deitar no sofá, ficar lá um pouquinho, ficar na cama com a minha mãe, essas coisas assim Uhum. da vida. Quando eu estava muito sobrecarregado, se não, se eu estava disposto, eu já ia direto e voltava a estudar, ia até umas 5 horas, pausava para lanchar, aí depois eu ia para Uhum. academia, voltava, continuava estudando. Aí quando eu acabava ou quando estava ficando tarde, suspendia, tomava banho, jantava, é, escovava os Uhum. dentes, tal, e ia dormir. Era isso. Perfeito, que rotina saudável, né? Saudável. Como você Saudável, disse, mas difícil, porque, tipo é assim, difícil. realmente, eu tô falando essa coisa do descanso, mas Uhum. eu descansava porque eu estava sobrecarregado, assim, porque Claro. nas horas que eu estudava eu me dedicava muito e não eram poucas horas, eram muitas horas, sabe? Eu só não É. sei Eu tô, certo eu tô, quantas horas, mas era um processo extremamente cansativo, extremamente, tipo, com eu acho que certeza, com certeza, com certeza. É se isso que você quer estudar para o vestibular fácil, definitivamente não vai ser, sabe? Vai ser bem não é difícil. trabalhoso. O que eu falo de saudável aqui é de você saber exatamente a dosagem, né? Isso, É porque saudável nesse sentido, né? De concordo. você saber dosar a hora do descanso, saber dosar que, olha, preciso dormir. Isso é saudável, porque tem cursinhos, tem escolas que eles vendem o maior número de aulas, aí você tem aula, você tem simulado todo fim de semana, você não pode perder nenhuma aula, tem que ir para o cursinho, não tem tempo de fazer os exercícios. Nesse saudável que eu estou falando aqui, é uma estratégia saudável, né? Agora, estudar para vestibular é extremamente desgastante, é trabalhoso, é árduo, dá realmente assim crises de ansiedade, dá insônia, né? A gente sabe muito bem disso, como é desgastante, que é desumanizante também, né? Uhum. Desumanizador o processo como um todo. A gente, alguns pontos levantados por você na questão de saber dos nossos privilégios. Né? Ó, tenho esse privilégio de estudar, então eu vou estudar. Então eu vou dosar aqui. Então eu estou estudando em casa, é um grande privilégio estudar em casa. Né? Não ir para o cursinho é um grande Certeza. privilégio. Então eu vou saber usar. É nesse sentido que é saudável. Outro ponto é que você falou de forma extremamente interessante e inteligente, você fez uma crítica à rigidez. Não tem que ser rígido. Mas você não deixa de lado o rigor. Você fez uma Uhum. distinção de forma implícita entre rigidez e rigor, que eles são diferentes. Você consegue Uhum. ser rigoroso e disciplinado sem ser rígido. Essa é uma diferença importante no Com processo de certeza. estudar. E você mostrou isso ao descrever sua rotina, você demonstrou isso, que você era rigoroso, era disciplinado, porém não era rígido. Outra coisa importante é a diferença de toda a sua formação na questão entre duas palavras importantes, dois conceitos importantes, entre autonomia e automatismo. Você não era mecânico e não robótico, mas autonomia para falar assim, olha, dizem que é para fazer redação uma vez por semana. Eu não fazia, porque o meu modo de trabalhar é diferente. Então você encontrou o seu jeito. E esse seu jeito é um jeito autônomo. Outra coisa importante também, né, das coisas que você disse, que são coisas fundamentais, a gente não pode deixar passar, é a questão da saúde mental. Você disse que a saúde física
né? Ir para a academia 4 vezes por semana, né? Passar aquela 1 hora ali na academia fazendo atividade física, deixando as glândulas sudoríparas suarem, né? Para eliminar toxinas e estresse, isso é muito importante. Isso facilita para que as sinapses sejam mais rapidamente ligadas e conversem, né? E faça com que você também tenha maior concentração. Aí eu tenho uma pergunta efetivamente para você. São duas coisas. Você falou do sono, né, que era importante para você, fundamental, e falou da academia. Tanto o sono, dormir bem, você disse que descansado você se concentrava mais. Quanto a academia, também te dava mais concentração? Como que era isso? Voltar da academia e para os estudos, como que você voltava? Mais concentrado ou mais cansado? Como que era isso? Então, tinha dias que eu voltava mais disposto, tinha dias que eu voltava menos, era meio relativo, sabe? Mas Uhum. à noite, enquanto eu ia cansando, às vezes meu ritmo diminuía, mas às vezes eu chegava hypadão, então eu já metia bala. Então, era muito relativo. E outra coisa também é porque eu acho que na semana eu fazia questões, né? E a semana era muito mais pesada. Eu malhava, tipo, nos dias de semana, eu malhava umas 2 vezes. Normal, quase sempre, quase todas as semanas, eu acabava que acumulava os outros 2 para o sábado e para o domingo. Então eu malhava Uhum. de manhã mesmo, e depois, o sábado, era o dia que eu fazia, toda semana eu fazia um simulado. Isso eu nunca abdiquei, porque eu acho que é importante para você ter essa rotina de provas. Que é, né? Você tá lá para Claro, prestar uma claro, prova, é claro. importantíssimo. E no domingo eu corrigia questões, que era um dia que era muita questão para ver, só que ao mesmo tempo era menos cansativo, porque como eu assistia vídeo no YouTube, corrigindo para ver professores resolvendo questões e tal, eu podia, sei lá, eu podia fazer outras coisas. Óbvio que eu prestava atenção, mas tipo, era um estudo menos ativo, era mais passivo, era mais tranquilo para mim, de certa forma. Uhum. Olha que interessante. Pode falar. Então Fala eu mais ia também coisas aí. normalmente eu ia nesses dias fazer academia porque me desconcentrava menos. Só que nos dias úteis tinha vezes que eu chegava cansado mesmo, que meu rendimento piorava, e tinha vezes que eu chegava mais disposto, era mais relativo. E uma outra coisa também sobre saúde mental, tipo, é, querendo ou não, ao longo do ano, principalmente porque eu estudei em casa, tipo, no início do ano eu tentei o presencial lá no H Plus e tal, acabou que eu fui para o híbrido porque não estava dando certo para mim, sabe? Por alguns fatores, porque eu prefiro, como você tem que se locomover, você tem que sair de casa, ir pro cursinho, você fica lá, depois você volta. Eu preferia economizar nesse tempo, por exemplo, em um tempo de descanso ou em um tempo de academia, coisas assim. E só que era um processo extremamente, eu acho que esse é o maior malefício, que é um processo extremamente solitário, sabe? São incontáveis o tanto de horas que eu fiquei sozinho no meu quarto, sem ter contato humano, entendeu? Parece que eu estava vivendo a pandemia 3.2.0, 3.0. É, eu É falava, verdade, é tinha uma meses coisa. que eu só saía de casa para ir para academia, tinha meses que eu não encontrava meus amigos, eu falava só por telefone com eles, entendeu? Mas eu acho que quando eu estava quase nesse burnout, quase tipo, nessa exaustão, aí eu falava, ok, eu não aguento mais, minha bateria social está morta. Aí eu falava, tá, eu vou ter que encontrar meus amigos, vou ter que encontrar minha família, não tem jeito mesmo. Também eu não fiquei. E eu também tirei férias. Outra coisa que eu acho importante falar é, tipo assim, tire férias, sabe? Em junho, eu fui num show, aí eu peguei Covid, aí eu fiquei então uma semana lá doente, só que aí na outra semana uma amiga minha de São Paulo veio me ver, eu encontrei ela, entendeu? Aí depois na outra semana eu encontrei amigos, e foi um período muito bom para eu voltar no segundo, em julho, tipo, em julho mesmo, voltar com força, sabe? Para os Uhum. estudos. E toda vez que eu estava cansado, repito, eu ia lá e saía, eu ia lá e fazia alguma coisa para eu também não ter esse burnout social. Perfeito. Eu acho que essas dicas, você está quebrando vários mitos aí importantes, né? A gente vai ainda ter a oportunidade de conversar um pouco mais, mas para muita gente que achar que tem que ser rígido, não pode sair de casa. Não, calma, você tem uma vida social, você é jovem, né? Tem que ter disciplina.
né? Eu acho que o Rafa aqui é o melhor exemplo. Poxa, primeiro colocado, Medicina Pinheiros, mostrando que a rotina de estudos ela é desgastante, ela é árdua, é trabalhosa, mas você pode encontrar um meio termo aí de saúde mental. Como ele diz, burnout social. Poxa, eu entrava no burnout social, assim, estou aqui isolado, quase numa pandemia 2.2 ou 3.0, né? Então, é muito complicado, é muito complicado. Ó, Muito. Rafa, a gente você tá dando dicas assim, você vai falando e você vai dando dicas para muita gente, né? Você não sabe o quão isso inspira muita gente. Um dos pontos mais inspiradores, né, da sua prova, que a gente tem o espelho, que a gente aqui, é a sua redação nota máxima, né? E a sua redação nota máxima, ela chama a atenção por vários aspectos. O Rafael, só um comentário antes da gente ler essa redação nota máxima, a gente fazer um devido comentário. A gente já fez análise aqui, o Anderson Antonângelo, e você tinha enviado o espelho para a gente teve o cuidado de olhar para a sua redação. O Anderson fez elogios rasgados, né, falando que é uma redação de exemplar mesmo, né, por isso que a FUVEST deu nota 50 de 50, eu também, né. O que acontece você falou que a sua família é uma família que tem uma relação, você não notou, mas tem uma relação com refugiados, né? Porque o seu avô tem uma questão de refugiados sírios, né? A Síria, ela tinha perseguição ideológica aos católicos entre as décadas de 30 a 40, e muitas famílias sírias vieram para o Brasil. E você faz parte dessa linhagem de uma família síria, não é isso, Rafael? Isso, a gente estava comentando mais cedo, né? Porque você me perguntou do meu sobrenome. Nome é um sobrenome que vem da Síria, porque o meu pai ele foi adotado por uma família síria, né? E o avô dele, o avô adotivo dele, ele saiu de lá, tipo, aos 15 anos, pelo fato de ser católico, né? Ele teve que largar os pais, eu acho que eles nunca mais se viram e veio aqui para o Brasil sem quase falar português. Então, exato, eu nunca tinha parado para pensar, mas realmente tem essa relação com refugiados, sim. E não, é muito forte, muito orgânica, muito forte essa ligação. E o tema ser refugiados ambientais e vulnerabilidade social, eu acho que tem uma ligação muito quase que espiritual, né, em relação a tudo. Bom, o seu texto, efetivamente, ele chama atenção, são várias coisas que chamam atenção, né, Rafael? E aí, como analista, eu faço papel técnico analista aqui, chamou muita atenção, mas eu vou falar dos pontos assim que saltam os olhos. De onde você tirou essa criticidade, essa autoria nesse texto, meu caro, né? Que eu li algumas redações tuas na preparação para os vestibulares, a gente estava se preparando, e aí eu fui vendo já essa autenticidade, essa autoria, e você já começa logo, né, no título entre clima e capital, e a primeira frase, na verdade, a primeira oração do seu texto, nem a primeira sentença, mas a primeira oração, você já traz um conceito específico e lança um verbo em primeira pessoa do plural. Você diz assim: vivemos no antropoceno, vírgula. A hora que você coloca, você já quebra um grande mito que as escolas colocam, impõem na cabeça dos estudantes, muitas escolas, né? Não se pode escrever em primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. E você já começa com primeira pessoa do plural. E, de fato, né, a proposta sobre refugiados ambientais da FUVEST e o último texto do Ailton Krenak na coletânea, que era o texto 6, ele fala em primeira pessoa do plural. Ele fala que vivemos, ele fala que o alerta é para gente, não é para salvar o outro, mas para salvar nós mesmos, né? E você pega essa toada de criticidade e de uma análise, de uma autoanálise, você chega a dizer que esse modo de vida que a gente está seguindo é um modo de vida suicida, né? Como que foi a sacada? Como que você partiu aqui? Qual foi a dificuldade? Quais foram as facilidades? Quando você terminou o texto, você falou assim, não, terminei o texto, terminei bem. Arrisquei, mas terminei bem. Como que foi o sentimento, meu caro? Então, sendo bem sincero, quando eu li o tema, eu fiquei, acima de tudo, muito bravo com a FUVEST.
Eu olhei aquele tema e eu fiquei, putz, grila, eu não acredito que eles deram esse tema de Enem ridículo. Que prova sem noção. Eu pensei assim, porque eu estava muito mais acostumado a fazer temas. Eu treinei fazendo temas, os temas antigos, né? Então são temas um pouco mais Sim, abstratos, filosóficos, mas que, óbvio, você tem que trazer para o concreto. Esse tema já era eu acho que era quase que o inverso. Ele já era mais concreto e você tinha que trazer para o abstrato, de certa forma. Que isso. eu acho que foi esse o sentimento. E outra coisa que eu acho que une quase todos os temas da FUVEST é a crítica ao capitalismo. Então, foi assim que eu abordei. Quando eu li o tema, eu pensei quais aspectos do sistema hegemônico vigente se conectam com essa questão. Era assim que eu treinava a redação da FUVEST. E sobre o Vivemos, na real, eu não me senti inseguro de nenhuma maneira, porque eu lembro, quando eu fui pôr esse Vivemos, me veio muito à cabeça uma aula que eu fiz no curso rápido da Gabi, que ela falou assim, que a primeira pessoa do plural, ela é super, super usável, sabe? Você não pode falar uma primeira pessoa do plural que abranja poucas pessoas, mas se você está falando de uma condição que abrange toda a sociedade, que abrange o organismo social, pode usar sem medo, sabe? Tipo, vivemos no antropoceno. Quem não vive no antropoceno? Ninguém, todo mundo vive. Então não tem problema mesmo, não. No Enem, obviamente, eu não colocaria por medo mesmo, não sei se é seguro, mas uma redação que pede essa autoria, que pede essa, essa maior naturalidade no escrever, eu acho que é super tranquilo. E ao longo do texto, como eu estava meio inseguro, eu fiquei com muito medo de eu não estar indo pelo caminho certo, porque eu não estava fazendo meio parecido com o Enem, porque, de novo, eu estava sentindo que o tema parecia o Enem um pouco. E aí eu fui, quando eu saí, eu achei que eu tinha tangenciado o tema, tava desesperado, entendeu? É, e eu fiquei morrendo de medo de não ter falado de vulnerabilidade social, porque no meu texto eu falei mais de uma vulnerabilidade social sob uma ótica meio que mundial, global, sabe? Eu falei da diferença Uhum. entre Europa, Estados Unidos e África, por exemplo, sabe? Eu Sim. falei dessa vulnerabilidade social, mas eu não falei da vulnerabilidade, não falei tão diretamente da vulnerabilidade social do indivíduo. Eu lembro que tinha uma foto de Do um Sebastião fotógrafo, Salgado? isso, desse Uhum. cara, do Sebastião Salgado, junto com o texto do Fabiano do Vidas Secas, e eu saí com medo de não ter pegado nessa partezinha, mas aí quando eu reli pelo espelho, eu vi que eu falei também da questão da fome, da questão da sede, que são coisas que, né, da desumanização promovida pela crise do capital, né, do capitalismo. Então, acho que eu saí da prova muito inseguro, e eu acho que é natural quando você sai de uma prova você achar que foi mal na redação, quem não acha. Uhum. E eu confesso que eu me surpreendi bastante com o resultado. O sentimento, você falou de duas coisas aí importantes, assim, várias coisas importantes ditas por você, mas é o sentimento, né? Falando, nossa, será que eu dei conta? Será que eu fugi do tema? No final das contas, não, tirou nota máxima. E também você demora um pouquinho para entrar em vulnerabilidade social no seu texto, Rafael, mas quando você entra, está lá no terceiro parágrafo. Você fala no primeiro parágrafo, obviamente, que é o primeiro parágrafo de contextualização, você fala que a questão dos refugiados climáticos, você chega a dizer assim, abre aspas para o seu texto, Rafael Lara, ó, a questão dos refugiados climáticos potencializada pela vulnerabilidade social, invisibilizada pela indiferença coletiva. Quer dizer, a questão dos refugiados climáticos, aí a sua tese é muito forte, tá? Sua tese é muito forte. Você fala que essa questão dos refugiados climáticos é invisibilizada pela indiferença coletiva. E você vai mostrar o tempo todo como as classes dominantes elas produzem formas, efeitos que criam os chamados inocentes do Leblon. Porque, lembrando, aí que está a grande sacada também, uma outra grande sacada do seu texto, que você vai usar os inocentes do Leblon no final do terceiro parágrafo, que é onde que a coisa vai pegar. Você coloca, lembrando que o Rio de Janeiro, diverso, né, já foi capital da República durante décadas,
foi a cidade onde o Drummond viveu mais tempo, né, na vida dele. Não foi em Itabira, foi no Rio de Janeiro. E quando você olha para o Leblon, e o Drummond tem uma grande crítica à sociedade, às divisões socioeconômicas da cidade do Rio de Janeiro, e o bairro do Leblon, o Leblon é a mesma praia de Ipanema e do Arpoador também, é a mesma praia, mesmo corredor ali, na Vieira Solto. O problema é que o Leblon é a área mais nobre, mais cara da cidade do Rio de Janeiro. E a crítica do Drummond é justamente a esse elitismo, essa classe dominante e essa indiferença coletiva. Então, você fala aqui na sua tese sobre a questão dos refugiados climáticos, potencializada pela vulnerabilidade social, e você vai mostrar essa vulnerabilidade social no terceiro parágrafo, invisibilizada pela indiferença coletiva. Essa é a sua tese. No segundo parágrafo, você se dedica a falar como que o sistema ele é asfixiado pelo postulado do dinheiro. Você vai falar como é conveniente para a classe dominante mascarar tudo aquilo que pode, pôr em xeque seus tão doces privilégios, você diz isso. Aí você usa aqui a questão do Marx, né, sobre uma ótica de Marx, a invalidação da atual situação de catástrofe, quer dizer, esse apagamento dos despossuídos. Agora, você vai falar tudo isso, vai falar de uma cegueira, no segundo parágrafo, vai fazer uma crítica contumaz e precisa, muito forte, ali, ó, dessa forma, o êxodo de refugiados gerado por essas circunstâncias, apesar de ser maior que o de guerras e conflitos, né, o êxodo de refugiados climáticos, né, é ocultado de novo, ó, a sua tese, ó, é ocultado e diminuído, a tese de novo, ó, você volta para a tese, você é muito coerente, muito coeso no texto, pois, aí você vai dar a explicativa, pois ter consciência da situação é ter prova concreta de que a ordem vigente, que é a do sistema capitalista neoliberal, que você faz a crítica lá em cima, é instável e sadicamente suicida. Você dá nome, que você qualifica a ordem vigente como suicida. E se é suicida, somos nós. Nós estamos cometendo suicídio. Aí a conclusão final é, logo há um projeto político intencional. Esse projeto político é da elite dominante, de cegueira, para com esses deslocados sobreviventes. Aqui é um sinônimo para refugiados ambientais. E aí você faz um comentário final. Tal alteridade, que é desses deslocados sobreviventes, desafia o status quo, quer dizer, desafia essa classe dominante. Quando você faz isso, está tecendo crítica ao sistema capitalista, à divisão das coisas. Agora, o terceiro parágrafo é o melhor. Cara, esse daqui você matou a pau, pelo amor de Deus. É um parágrafo realmente muito bom, tá? Muito bom. Aqui você fala de vulnerabilidade social. É o tempo todo você dando exemplo de sul asiático, a África subsaariana. Você está falando da fuga, você fala da expansão da desertificação do Saara, e aí por diante, né? E aí, nessa construção, você constrói aqui, ó, nessa lógica, no seu texto, hein? Seu texto. Nessa lógica, o indivíduo comum, sujeito político, por causa de seu compulsivo relacionamento com o possuir, verbo esse que gera aceitação e exibicionismo social, prefere fechar-se narcisicamente em si e blindar-se a essas absurdidades. Aí vem o Drummond. Um comentário, Analogamente, posso falar? pode, claro, faça. É o seu Sobre texto. verbo esse, nesse sim eu fiquei com medo, eu achei ousado, entendeu? Eu fui pelo coração, mas eu tava com medo, porque é meio metalinguístico, né? Como eu ia citar Drummond, e eu já sabia que eu ia citar Drummond, eu fiquei um pouco mais confortável, porque eu achei que eles iam interpretar como um lirismo intencional, sabe? Uhum. Só que eu fiquei com medo de falar, tipo, porque eu usei verbo esse de uma forma quase que irônica. Eu achei um pouco ousado. E eu fiquei com medo. Primeiro, é ousado, eu posso falar, é ousado, é irônico, é crítico e contundente, tá? E vou dizer mais, é vertical. É Drummondiano, é nitidamente Drummondiano. Eu digo mais, se você faz a questão metalinguística, você não faz só a questão metalinguística aí, não. Nesse mesmo parágrafo, Rafael, você faz uma questão metalinguística quando você brinca com as palavras tráfego e tráfico humano. Uhum. Né? Você coloca até cria-se uma aceitação passiva, que é uma grande crítica que você faz, dessa conveniência, né?
cria-se uma aceitação, abre aspas para o seu texto. Eu vou ler o período, que eu acho que vale a pena ler o período todo, que ele tem uma construção muito forte. É o primeiro período do terceiro parágrafo. Eu vou ler ele inteiro, abre aspas para o texto do Rafael. Ademais, nessa sociedade sedada pelo mantra, abre aspas, consumo logo existo, fecha aspas, cria-se uma aceitação passiva dessa estrutura e desse tráfego ou tráfico humano, o qual, como grande parte das problemáticas sustentadas pelo capital, atinge especialmente os mais pobres, ou seja, você vai falar dos mais vulneráveis, da vulnerabilidade social. E você coloca tráfego, né, de tráfego mesmo de ônibus, de carro, tráfego humano, né, de trajeto, de mobilidade, e tráfico, né, você coloca o tráfico entre parênteses. Isso daqui já é metalinguístico, você já está brincando com a questão das palavras. Quando você vai se preparar para o Drummond, claro, a sugestão aqui é que a hora que você falar, ó, relacionado com o possuir, e aí esse verbo esse que gera, como você vai fazer um comentário metalinguístico, a sugestão seria que você poderia ter colocado o possuir entre aspas, para demarcar efetivamente, eu quero realmente colocar o possuir entre aspas, quero chamar a atenção dele, e ele faz parte da minha crítica. Então, o possuir seria bem cabível aspas em cima do possuir, tá? De resto, pode manter. Outra coisa que você faz de forma... A gente vai para a sequência, você está dizendo assim, né? Blindar-se a essas absurdidades. Aí você diz assim, analogamente, está no finalzinho do parágrafo, analogamente, a descrição precisa de Drummond, em seu poema Inocentes do Leblon, qual é essa descrição precisa do Drummond? Aí fica aberto na cabeça do leitor. Tipo, qual que é? O que tem lá no poema Inocentes do Leblon? Você não fez menção nenhuma. Mas aí você vai... É o Drummond fazendo crítica à burguesia. Aí você diz assim, a expansão do deserto do Saara é irrelevante. Olha que elemento coesivo. Que você falou da África subsaariana, que é a questão dos despossuídos, né? Que as pessoas têm que migrar. E depois você faz assim como as brutalidades que ela provoca, que é irrelevante também. Assim como os inocentes do Leblon acham irrelevantes as questões dos mais pobres, em toda a crítica drummondiana. E aí você vai dar explicação. O aquecimento global gera um calor agradável, aqui eu colocaria aspas, porque está sendo muito irônico, né? Não é porque o calor é agradável, é porque esse calor agradável é o que os inocentes do Leblon acham. E um sol raiante, eu colocaria também entre aspas, né? Porque você vai dizer, perfeito para os ingênuos stories do Instagram. Olha a sua crítica, filho da mãe. A Rafael, Nessa filho da parte eu mãe, né? gostei, eu fiquei... Confesso que quando eu estava escrevendo, eu até abri um sorrisinho, porque eu adorei escrever essa parte, porque eu amo esse poema, né? E aí eu achei, quando veio esse tique na minha cabeça de falar sobre ele, eu fiquei tipo, caralho, é tudo a ver, porque eu fiz quase que uma intertextualidade com o negócio, porque ele fala, né? Ele fala do calor, eu não sei se ele usa essa palavra calor agradável. Ele não usa a frase calor agradável, mas ele fala das pessoas passando um óleo, né? Que eles se esquecem. O poema ele diz assim... Eles estão lá na praia, aí tem um solzinho gostoso, e eles estão lá cagando pro barco lá, que tá cheio de problema. Exatamente. E aí eu amei essa parte porque eu fiz exatamente isso, né? Eu relacionei a questão do aquecimento global com o consumismo, com o engenho. Eu trouxe isso para o contexto do tema e para a realidade, né? Para os stories do Instagram. Então, a figura que me veio à cabeça foi, tipo, a blogueirinha do Instagram lá no Leblon, postando qualquer coisa com os 1000 negócios consumistas dela, entendeu? Foi isso que me veio à cabeça. E é uma imagem muito forte, uma imagem muito crítica sobre o texto todo dialoga, o texto todo, só esse trecho do Inocêncio do Leblon, ele já dá uma redação inteira, né? Já dá uma tese inteira, né, Rafael? Tem uma coisa aqui, que só você fala, eu não lembro se disse e tal, eu vou ler para você o que está dizendo o poema. Ele diz assim, o finalzinho, abre aspas, os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram. Muito blogueirinha do Leblon, né? Mas a areia é quente.
E há um óleo suave que eles passam nas costas e esquecem. Ele não fala do calor, mas ele fala da areia quente. A areia é quente, que é, né, que conota, obviamente, aquilo que você quis dizer sobre esse sol raiante, calor agradável. Então, eles passam o óleo nas costas que tudo esquece. Que é o elemento aqui prático, se você for do abstrato para o concreto, você pode falar da questão dos ingênuos stories do Instagram. Aí você coloca 2 pontos. A vida do outro, que é esse outro, né, despossuído, no sul global, pouco importa. Volta para a tese. Você está o tempo todo fazendo essa crítica, coesivamente. E a conclusão, eu acho que aqui a conclusão era curta, poderosa. Você fala de refugiados ambientais e um ponto crucial é que você vai fechar sobre a letargia psicotrópica do consumismo, que é mais prazerosa nos stories, né, nessa elite dominante, entre outras coisas, que você liga. Não adianta ter refugiados ambientais. Você tem que fazer a ligação de refugiados ambientais com a vulnerabilidade social. São os despossuídos do sul global que estão buscando cada vez mais refúgio, os refugiados ambientais vão aumentar drasticamente nas próximas 3 décadas. Aí eu digo para você, parecia Enem, né, Rafael? Parecia, mas não era Enem, né? O que você achou? O tema deu esse medo, só que eu acho que o jeito que eu quis lidar com esse tema, eu fulvestei ele, entendeu? Exatamente. E, por exemplo, uma diferença, eu acho que evidente do Enem para a FUVEST é a própria citação do Inocentes do Leblon, né? Eu não expliquei o poema em momento algum. Eu parti do pressuposto que o leitor ia... porque o leitor da FUVEST, tipo, você pode deixar mais coisas implícitas, eu acho, sabe? O leitor do Enem, tudo que você fala, você tem que explicar. Já o leitor da FUVEST, eu fiz essa referência, eu fiz essa intertextualidade brincando um pouco com o Drummond e foi ok. No Enem, talvez eu seria punido por isso. Então, tem em mente essas diferenças entre os textos, saber o que cada banca quer de você é muito importante. O Rafael, essa frase final é a frase que a gente deve decorar, tatuar no braço, tatuar na parede para vestibulando. Saber o que cada banca pede de você é fundamental para você ir bem. O que não dá para fazer uma redação Enem na FUVEST, nem dá para fazer uma redação FUVEST no Enem. Então, essas coisas. Mas só um comentário é que o lugar onde você... Não é que ficou implícito, é o que o leitor já saberia. É que o lugar, é que o parágrafo inteiro está construído em torno de uma sociedade sedada, né? E aceitação passiva. Então, o que vem dos Inocentes do Leblon é uma referência intertextual, e ele está no final do parágrafo, por isso que ele não afetou, entendeu? Não é que ficou implícito, não, é que você dá tanto exemplo explícito, antes de você chegar nos Inocentes do Leblon, você fala da África subsaariana, você fala do sul asiático, você fala do Saara, você fala da expansão da desertificação e das inundações, que são fenômenos contra os quais é difícil resistir. Você fala das condições sem acesso à água, sem a produtividade alimentícia. E aí você fala de todos esses processos. Então, o Inocentes do Leblon, ele vem para acrescentar, por isso que você pode ser um pouco mais implícito, porque ele está no final do parágrafo. Só uma dica. Se você pegasse... Agora, se você colocasse Inocentes do Leblon no início do parágrafo, você teria que explicar. Aqui não, ele serviu apenas de... ele é periférico, no sentido da argumentação central. Ele só sustenta, ele só é mais um exemplo, né? Só que é um exemplo fora da curva. É um exemplo de crítica. Como você adora esse poema, você sabe o que o Drummond está falando. Você sabe a crítica do Drummond, né? Tanto é que é um dos poemas que o próprio Chico Buarque de Holanda, ele declama esse poema bem curtinho no YouTube, tem 30 segundos a declamação desse poema, e mostra como o Chico Buarque também adora a crítica feita pelo Drummond aqui. Rafa, a gente Posso fazer um comentário? Pra caramba. 2 comentários? Claro, pode, claro. Você pode tudo, meu cara. Sobre o campo semântico, né, que você falou bastante,
Exato. Eu acho Valeu. que outra dica para a redação da FUVEST é tente brincar com as palavras, tente construir esse campo semântico. No caso, eu quis falar eu fiz até um neologismo, consumo droga. Fez. Então, Isso. é isso, é você usar pequenas palavras que vão tendo essa coesão, sedado, tráfego ou tráfico, tráfico tanto humano quanto tráfico de drogas mesmo, letargia psicotrópica, palavras que remontam ao campo, à energia, à vibe que você quer passar. E outra coisa também que eu achei uma coincidência da vida, assim, é que ao longo do meu ensino médio, depois que eu entrei no vestibular, eu até me distanciei um pouco, mas ao longo do meu ensino médio eu sempre eu participei de uma ONG socioambiental que chamava Engaja Mundo. Então a gente discutia muito sobre questões ambientais, então a gente já tinha falado de refugiados ambientais, vulnerabilidade social e tal. Então eu acho que até é interessante, se você tiver o privilégio, a oportunidade, você tentar se engajar em coisas de vivência de mundo, sabe? Porque, querendo ou não, Sim. a redação, especialmente da FUVEST, ela é uma expressão de você enquanto sujeito, de certa forma. É Então, isso, uma não, de outra certa dica forma, também, se perfeito. vocês tiverem a oportunidade, engajem-se também no mundo, sabe? É isso. Nossa, que recado. Depois disso, fecha as cortinas, vamos bater palmas para o Rafael, porque é isso mesmo, né? A redação, ela reflete muito da sua formação. Por que a redação nunca vai sair dos vestibulares competentes e competitivos? Porque ela reflete, ela é o raio-x, justamente o raio-x de toda a sua formação. Ela consegue mostrar por onde você passou. Olha o que o Rafael acabou de falar para a gente. Né? Ele participou de uma ONG, e essa ONG já discutia refugiados ambientais e vulnerabilidade social em Minas Gerais. Então, tudo isso está marcado. Rafa, são 2 pontos fundamentais mesmo. Eu acho que você aí fechou com chave de ouro, mais uma vez, mostrou a diferença da sua formação, e o campo semântico que a gente anotou ali é muito interessante. Você fala de vício neurológico também, né, Rafa? Você fala de vício neurológico, consumo droga, sedativos, né? Sociedade sedada. E aí você termina com letargia psicotrópica do consumismo. Uma Uma crítica coisa que ia ter sido voraz. melhor ainda, ia ter, porque na conclusão eu falo império do lucro. Eu devia ter escrito cartel do lucro. Ia ficar ainda mais legal. Opa! E aí a gente pensa, é interessante quando a gente sai depois e fala, poxa, eu podia ter escrito essa, né? Eu vou te dar uma outra dica, já que você me deu a oportunidade, eu vou te dar uma outra dica. Sabe o que eu teria colocado, em vez de antropoceno? Eu teria colocado capitaloceno, o Rafa. Porque o Legal, antropoceno é a legal. ação, né? É a ação geológica criada a partir dos efeitos aí do... Mas aí o capitaloceno é a ação do capital. Porque se você olhar o seu texto, principalmente na conclusão, você está dizendo do império do lucro e do consumo, é o próprio capitaloceno, né? É um termo bem específico, mas antropoceno está adequado, né? Aqui ficaria mais adequado ainda, cartel e capitaloceno. A gente sempre quer mais, né? A gente sabe sempre quer mais, quer pentear o texto mais, mas está ótimo. Se a FUVEST deu nota 50 de 50, quem somos nós, né, Rafael? Para falar, não, tá tudo bem, eu aceito, né? E aqui tá a nota final. Rafa, obrigado pela conversa. A gente combinou de conversar um pouquinho para falar da rotina de estudos, mas você é tão bom de prosa que a gente foi estendendo a nossa prosa mineira aqui. Obrigado por tudo, pela sua generosidade, pela sua honestidade, por trazer informações, quebrando mitos bobos, né, sobre estudos e vestibular, mostrando que você é gente como a gente e se cuidou. Então, um grande abraço para sua família, festejem muito, abraça todo mundo, né? Cuidem-se, aproveite os amigos agora mais ainda. A turma 111 da Pinheiros já está te esperando, e aqui, quando você estiver em São Paulo, a gente marca um café com prosa, Rilke e Drummond na mesa. A gente vai conversar um tanto bom, meu caro. Obrigado por tudo, hein? Valeu pela generosidade. Valeu, viu, Fabrício? Muito obrigado pelo convite. Tchau, Tamo tchau, junto. gente.
precisa acreditar na crítica, não precisa analisar logística. Toda a cidade vai ficar turística, a polícia violenta vai ditar política. Mística, tem uma força mística, mística sinistra. Calamidade toma conta da cidade, tem bolso pegando fogo no jogo da atrocidade.